informação sobre o estado do Paraná, porque agora o Paraná decretou emergência zoossanitária para proteger o setor avícola, medida necessária para o governo estadual ter mais facilidade no acesso a recursos de combate à gripe aviária. O anúncio da iniciativa foi feito ontem por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, a SEAB. Além de conseguir acessar mais rapidamente a verba para inibir o surgimento de novos casos, essa decretação de emergência zoossanitária também vai agilizar o atendimento nos casos notificados da influenza aviária. A medida, que vale por 180 dias, teve aprovação do Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária, a CONESA. Ainda é uma forma de alinhar as ações com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins também já adotaram decretos semelhantes. Até o momento, o Paraná detectou 7 casos da doença apenas em aves silvestres migratórias. Segundo a SEAB, esse número está dentro do esperado. De acordo com o órgão, a detecção dos casos não afeta a condição de país livre da doença, com vistas aí no comércio internacional. Norberto Ortigara, que é o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, falou sobre a medida adotada pelo governo. Vamos ouvir. Como medida facilitadora da ação técnica dos produtores rurais, das nossas agroindústrias, cooperativa ou não, e por parte da autoridade sanitária do Paraná, que é a ADAPAR, nós estamos decretando, então, essa situação, reconhecendo uma situação de emergência, como forma apenas de mobilizar mais facilmente recursos para fazermos intervenções eficazes, caso nós tenhamos que trabalhar na ocorrência, na nossa atividade comercial, seja a produção de carne, seja a produção de ovos. Por quê? Porque é um grande ativo da nossa economia, nós somos o principal produtor do Brasil, o Brasil é o principal exportador de carne de frango no mundo. O setor avícola é um dos mais importantes do estado, que conta com mais de 19 mil granjas produtoras de frango de corte, de recria e também de ovos. No ano passado, o valor bruto da produção no estado ficou em 45 bilhões de reais. A gente está falando de um setor muito importante para a economia paranaense, que é a avicultura, relacionada aí principalmente em regiões do estado como Oeste, Sudoeste, também na região central do Paraná. São muitas cooperativas, muitas empresas que lideram esse mercado dentro do cenário nacional. O Brasil é um grande exportador também da carne, da proteína animal, e o frango aparece como protagonista nesse cenário. Por isso a importância da gente entender também os aspectos econômicos que envolvem essa notícia. Ela está relacionada muito mais a essa questão de proteção do estado do Paraná, para que a partir de um decreto de emergência, o governo do estado consiga acessar com mais facilidade recursos federais e também adotar medidas mais urgentes relacionadas ao controle disso. Vale reforçar que nesse primeiro momento não existe nenhuma mudança nesse cenário internacional de comércio com outros países por conta desses casos que foram detectados na região do litoral do Paraná. São de aves migratórias. Isso não atinge neste momento a produção aí de aves no estado do Paraná. Mas é um passo à frente para poder tomar calma, tomar cuidado e também ter cautela para contornar essa situação, Pedroso. Acerta a Secretaria de Agricultura, acertam os órgãos de controle em tomarem medidas preventivas. Em vários momentos aqui a gente fala que os gestores eles têm que se antecipar, os gestores eles têm que se preparar, eles têm que garantir que o problema não se torne grave antes de tomarem qualquer tipo de ação. É isso que a Secretaria tem feito, é isso que o secretário Norberto, que a gente escutou falando, fez nesse momento. Ele garantiu o seguinte, os instrumentos, ao fazer esse tipo de decreto, ele garante os instrumentos para conseguir proteger a nossa produção agrícola aqui no setor da avicultura. E quando a Bia fala, olha, eles são importantes aqui para o Paraná, eles são fundamentais para o Paraná, mas também são muito importantes no Brasil. O Paraná é responsável por quase 30% da produção, né, da avicultura brasileira. Tem um impacto tremendo. Nós lideramos a produção de proteína, né, de frango aqui no país. Então, é muito relevante. Então, nós precisamos proteger, sim, tomar medidas que evitem que esse momento, que essa doença atinja o nosso plantel comercial. Então, está ainda muito afastado, um está ali na região do litoral, a Bia já falou que o nosso plantel fica ali na região oeste, sudoeste, mas você tem também ali na região noroeste do Paraná, então você tem ali uma distância muito grande entre eles, mas tem que realmente construir essas barreiras, um protocolo que evite que as coisas
né, circulem. A gente já viu isso, outros vírus circulando, outros tipos de doenças circulando. Então, se você não conseguir proteger, as coisas elas se alastram. Então, é importante que isso aconteça, porque o Paraná ele vem numa curva ascendente. Todo mundo tem comemorado, chegamos ali ao status de quarta economia, a população paranaense tem subido. Tudo isso está muito atrelado ao bom desempenho econômico, a uma boa estratégia de produção conectada ao nosso agronegócio. Então, a gente tem que evitar que aconteça algo muito parecido que aconteceu lá em 1970, na década de 70. Que em 1970, no censo, nós já tínhamos passado o Rio Grande do Sul e daí veio a geada negra em 75, né, acabou, né, dizimou uma boa parte da nossa economia e daí a gente viu ali um decréscimo da população e um decréscimo também do nosso setor produtivo. Então, nós temos que proteger, sim, todas as nossas estruturas para que o Paraná siga assim nos trilhos do desenvolvimento. Então, a medida é importante, nós temos que cuidar, prevenir nesse caso, Bia, é o melhor remédio para que a gente não lamente depois.